Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso. Estamos na lição de número 5. Vou falar sobre a expansão da igreja. Todavia, neste vídeo, eu vou tratar tão somente sobre o tópico a evangelização em Samaria e vou deixar para outro momento falar sobre o encontro com o eunuco. O nosso foco aqui vai ser a manifestação especial em Samaria. A gente precisa de algumas informações para adentrarmos dentro desta proposta, por causa de quê? O evangelho, ele foi introduzido em Samaria como consequência da dispersão ocorrida por causa da perseguição que se levantou contra a igreja em Jerusalém. Esta perseguição é mencionada aqui no versículo de número 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Naturalmente, o terreno já estava preparado nos corações de alguns que ouviram o testemunho da mulher samaritana, de acordo com João, capítulo 4, versículo 28 e 30. Porque naquele evento, ainda com Jesus presente fisicamente, aquela mulher compartilhou sobre o mesmo entre os samaritanos. Mas, passado anos depois, coube a Filipe, um diácono, o privilégio de descer à cidade de Samaria e pregar ali o nome de Jesus, conforme a gente observa no versículo 5, o qual deixo destacado. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Note o conteúdo da mensagem apresentada por Filipe. Cristo, uma referência a Jesus. Meus irmãos, nós temos que anunciar Cristo Jesus, que é a boa notícia ao mundo caído e decaído por conta do pecado. A gente precisa anunciar Jesus em um mundo sem esperança, em um mundo caótico como o nosso, porque Jesus, de fato, é a única esperança, é a única solução. Jesus é o único que nos pode salvar e, portanto, a gente não pode hesitar em anunciar o nome de Jesus. Infelizmente, fala-se de muita coisa, mas pouco de Jesus, até mesmo nos meios religiosos. Mas a gente precisa focar, como eu disse, na pessoa bendita de Cristo Jesus. O resultado do trabalho feito por Filipe foi a conversão de um grande número de pessoas, inclusive de um certo Simão, que exercia naquela cidade a arte mágica. Existem algumas pessoas que ficam cogitando sobre a conversão real da parte de Simão. Parece-me que ele aproveitou aquele momento, ficou bastante empolgado, porém não havia, digamos, encarnado o evangelho corretamente, tanto é que depois há um desfecho com relação à pessoa dele, conforme a gente vê nos relatos seguintes, de acordo com a Bíblia Sagrada. De qualquer maneira, aqueles que creram foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós observamos isto a partir desse versículo, de número 6 até o versículo, meus irmãos, de número 13. Eu vou deixar esse texto todo destacado para que vocês tenham uma ideia do que é importante ser feito a leitura, do capítulo 8, 6 a 13. Note que depois disto, a gente pode observar alguns pontos. E quais pontos devem ser observados? Bom, era a primeira vez que o evangelho estava sendo anunciado fora de Jerusalém. A gente às vezes fica de queixo caído. Como assim? A primeira vez? Isso mesmo, meus irmãos. O Senhor Jesus havia, claro, né, determinado que os discípulos testemunhassem
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por enquanto, até surgir a perseguição, o movimento cristão estava restrito a Jerusalém. E não foram os apóstolos que iniciaram essa obra missionária ou ainda transcultural. Pelo contrário, Deus levantou um diácono, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, um homem temente a Deus, da envergadura de, eh, de Filipe, para apregoar a palavra de Deus. E a gente sabe perfeitamente, conforme já foi dito, que falava acerca de Jesus. Ora, uma outra coisa que a gente observa é que os judeus, eles não estavam dispostos a pregar a quem não fosse judeu. Não é à toa que até então eles permaneceram em Jerusalém de uma forma muito cômoda, agradável, se deleitando no Senhor. Mas mesmo aqueles que saíram para mais longe pregaram somente aos judeus. E alguém vai dizer assim: como é que você tem essa informação? Ora, é a Bíblia que nos diz. Veja só o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, no versículo 1. Ora, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Os samaritanos, como a gente observa, né, somente entre os samaritanos, eles não tinham pregado a palavra de Deus para ninguém fora daquela região, como nós chamamos da Palestina, da época. E os samaritanos, eles eram meio judeus, considerados impuros por causa da mistura racial e, além disso, eram inimigos tradicionais dos judeus. Note-se que quem vai pregar aos samaritanos é Filipe. Filipe era diácono, como foi dito agora há pouco, mas ele era judeu. Somente um judeu tem um destaque aí. Filipe, até mesmo pelo nome que nós sabemos, era um judeu helenista, isto é, um judeu de fora da Palestina. Ele tinha sido naturalmente influenciado por ideias gregas, ele estava acostumado a viver entre os gentios e associar-se com eles. E é justamente Filipe que Deus vai usar um judeu helênico para fazer com que o evangelho chegue até os samaritanos. Quando a gente atenta para o versículo 14 em diante, até o 17, o que que a gente lê na palavra de Deus? Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes dois apóstolos, e diz, Pedro e João, os quais, tendo descido, eles foram até lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aí a gente fica assim, como assim? A gente precisa entender que aqui é uma narrativa. O autor Lucas está descrevendo e ele vai explicar o assombro nosso, porque eles não tinham recebido o Espírito Santo, diz o texto, porque sobre nenhum deles havia descido ainda. A gente sabe, já que temos a revelação completa, que todos os crentes, todas as pessoas que depositam a fé em Jesus e se arrependem de seus pecados, quando elas nascem de novo, isto é, são feitas novas criaturas, nesse momento, há aquela chamada regeneração, as pessoas são justificadas pela fé, elas são seladas com o espírito da promessa, elas têm a garantia da vida eterna, ocorre o início da santificação, que nós chamamos como um processo, mas que vai começar justamente aí, lá no começo da vida cristã. Como assim? Sobre nenhuma deles, uma referência aos samaritanos, tinha descido ainda uma alusão ao Espírito, mas somente tinham sido batizados em nome
do Senhor Jesus. E diz o versículo 17: Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. A gente vai observar que no Pentecostes, aquela festividade judaica, quando de uma forma sobrenatural Deus envia o seu Espírito, note que as pessoas que estavam naquela localidade, inicialmente aqueles quase 120 que se reuniam provavelmente no cenáculo, bem como aquelas cerca de quase 3.000 pessoas que se converteram naquele dia, todos receberam o Espírito Santo. Mas acontece que quando a gente vai para esse texto, a gente tem informação de que sobre nenhum deles havia descido ainda. A pergunta que a gente precisa fazer ao texto é: por que Deus reteve a dádiva do Espírito Santo? E a resposta a gente observa naturalmente de uma forma, quando não explícita, mas implícita, porque é necessário realmente conhecer os pormenores. Já falamos alguns que são essenciais para a compreensão desse texto, mas note que a atitude dos apóstolos em Jerusalém, de toda a igreja ali localizada, reflete a mesma mentalidade de animosidade entre os dois grupos. Ao saberem, isto é, eles ouviram que os samaritanos haviam recebido a palavra, eles fizeram questão de: vamos enviar apóstolos. Ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa de Pedro e de João, para observarem, conferir o que realmente estava acontecendo. O fato de os samaritanos receberem o evangelho era surpreendente para eles. Como assim? Aquele povo recebeu o Espírito Santo? Tipo, não é possível. Vamos conferir isso direitinho? Eles não estavam, vou dizer assim, pasme, acreditando. Alguém vai dizer, mas eles não tinham a orientação e ordem de Jesus para ir pregar o evangelho a toda criatura? Naturalmente. Mas até o momento eles estavam restritos a, a Jerusalém. Tanto é que Deus não chama um dos apóstolos para pregar aos samaritanos, mas envia um judeu helenista, que era um diácono, Filipe. Observe que um dos enviados é justamente João. Exatamente João é aquele que ora com seu irmão Tiago, que pedira a Jesus que destruísse com fogo a aldeia de samaritanos. Vocês lembram desse texto? Desse evento? João, que acompanha Pedro, quando estava com Jesus, Senhor, manda fogo, destrói toda a aldeia dos samaritanos. Mas Jesus, naturalmente, não atendeu, na ocasião, o pedido de João. E é justamente Pedro e João que vão lá porque eles estavam ainda presos à instrução de Jesus que dera inicialmente. Porque primeiro Jesus fala assim, ó, falou para os discípulos, os apóstolos: não ireis aos gentios, nem entrareis na cidade de samaritanos, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta informação se encontra em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Inicialmente, Jesus tinha dito isso. Essa instrução, entretanto, vai refletir o início da atividade dos 12, uma referência aos apóstolos, quando era necessário primeiro pregar o evangelho aos judeus. Posteriormente, Jesus ordenou que eles fossem até os confins da terra, incluindo os samaritanos e gentios. A gente tem essa informação em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, e Atos capítulo 1, versículo 8. Mas eles ficaram presos à primeira instrução. E desde o dia de Pentecostes, não saíram daquelas cercanias.
Mas chegando a Samaria, Pedro e João oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito. Destaco o versículo 15, está aqui. A manifestação do Espírito Santo seria a evidência mais segura de que os samaritanos realmente haviam experimentado uma conversão genuína. Seria a prova de que haviam sido aceitos por Deus. É isso que acontece. Deus reteve de uma forma proposital, não era porque a pregação de Filipe era deficitária. Pelo contrário, falava de Jesus. Não é porque a fé dos samaritanos era debilitada. Nada disto. Tanto é que o texto vai dizer que eles tinham sido batizados em água, tinham se identificado com Cristo Jesus, com base no nome de Jesus, a fé em Jesus. Eles tinham se rendido a Cristo Jesus. Mesmo Jesus sendo judeu, Messias, é verdade, mas judeu. E eles, como um povo, uma raça, digamos, misturada de gentios e judeus. O que a gente observa é que a oração dos apóstolos foi atendida, porque diz no versículo 17 que quando impuseram-lhe as mãos, eles receberam o Espírito. Note-se que não há qualquer informação de que o grupo de samaritano tenha falado em línguas, talvez porque não houvesse necessidade. Quando as línguas aparecem, e apenas 3 vezes no livro de Atos dos Apóstolos, está em conexão com as manifestações do Espírito Santo. E a sua finalidade é sempre exaltar, anunciar as grandezas de Deus. Há grupos étnicos diferentes, como a gente vai observar no texto adiante, no capítulo 10, quando o evangelho chega agora aos gentios. O que nós temos como argumento que poderia ser levantado de que em Samaria temos um grupo que se converteu, é que foi batizado e só depois recebeu o Espírito Santo, seria este o padrão para todos os crentes? Certamente que não, porque nós recebemos o Espírito Santo e como o resultado salvífico desse plano divino, nós nos identificamos através do rito batismal, que é o batismo em águas. Já foi operado o batismo espiritual, nós fomos imersos no Espírito e depois nos batizamos. Não é assim? Aqui houve uma inversão. Eles receberam o Espírito depois. Mas todo o contexto e as questões aqui mencionadas explicam as razões dessa postura de Deus reter o Espírito Santo. Por causa dos apóstolos, por causa dos judeus convertidos que estavam em Jerusalém, por conta dos seus preconceitos, e aprove a Deus. Então, que com a certificação, através de 2 apóstolos, aqueles grupos, digo, aquele grupo de samaritano fosse aceito pelos judeus convertidos a Cristo. Quando a gente fala que essa inversão aqui, o fato de Deus reter o Espírito, não é certamente o padrão, é porque trata-se de como um caso especial. São manifestações especiais de Deus, que a gente vai ver primeiro em Atos 2, Atos 8,
Atos 10 e Atos 19. Apenas isto, num tempo mais ou menos aproximado de 30 anos, 28 ou 30 anos. O grupo já havia se convertido antes da pregação de Filipe, mas Deus permitiu aquela manifestação para que Pedro e João vissem pessoalmente que Deus recebia até os samaritanos odiados, odiados que crescem em Cristo. Os samaritanos eram odiados pelos judeus, mas Cristo estava recebendo cada um daqueles samaritanos. Foi mais uma necessidade para os apóstolos do que para os samaritanos. Os samaritanos não tinham necessidade alguma disto ou daquilo outro, mas a necessidade estava realmente com o outro grupo, o chamado apostólico, juntamente com a igreja em Jerusalém. Mas qual foi o efeito dessa experiência? Os apóstolos, será que se convenceram? Lembra que João tinha pedido anteriormente, quando estava com Jesus, para mandar fogo do céu e consumir a aldeia dos samaritanos? Lembra que eles foram para lá observar, verificar, ver se realmente eles tinham, como possível esse povo receber o Espírito Santo? Esse povo era odiado, repito, pelos judeus. Qual foi o resultado disto? É surpreendente, porque no versículo de 25 do mesmo capítulo, olha o que nos diz a palavra de Deus. Vou deixar destacado. A palavra de Deus, meus irmãos, é maravilhosa. Ela, internalizada na vida do crente, ela vai desfazer laços de amizade, quebrar barreiras sociais, culturais, econômicas, políticas, religiosas. Porque diz o texto: eles, pois, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Eles foram lá para conferir, ver com os próprios olhos. Eles não estavam acreditando. E Deus, através dos dois, de Pedro e João, fez com que eles impusessem as mãos, e os samaritanos recebessem o Espírito Santo. E esse foi o resultado. Pelo menos Pedro e João ficaram convencidos. Na sua volta para Jerusalém, eles evangelizavam muitas, mas muitas aldeias dos samaritanos. E um fato que não aconteceram na viagem da ida para Samaria. Quando eles foram para lá, eles nem quiseram saber de evangelizar, de falar de Jesus. Saindo de Jerusalém, Pedro e João passaram pelas aldeias, várias delas, dos samaritanos, e não falou de Jesus. Mas agora eles voltam convencidos, transformados, eles entenderam que até aquele povo que era odiado pelos judeus agora era um em Cristo, estava em Cristo Jesus. Antes havia aquela velha discriminação motivada pelos antecedentes históricos e talvez pela interpretação distorcida da palavra de Jesus. Mas quando limitou-se inicialmente ao campo da ação missionária apenas aos judeus, eles limitaram por causa disto. Mas agora, Deus já abrira a porta da pregação aos samaritanos. E o próprio Deus providenciou os meios pelos quais pudesse convencer os apóstolos desta realidade. Era a primeira barreira que se derrubava em direção à universalização do evangelho. Nós podemos, meus irmãos, concluir que em Samaria essa manifestação foi especial porque fugiu a regra daquilo que passou a acontecer depois do Pentecostes, já que naquele dia o Espírito Santo tinha sido derramado de uma vez por todas sobre todos aqueles crentes judeus convertidos a Cristo. A manifestação em Samaria ela serviu para convencer os apóstolos em Jerusalém de que Deus aceitava os samaritanos e reconhecia a sua conversão, apesar de serem uma raça misturada. E para nós hoje não é difícil entender que Deus aceita qualquer pessoa
que creia em Cristo, seja qual for o sangue que esteja correndo em suas veias. Mas para os cristãos judeus, no início da era cristã, essa era uma realidade muito dura de aceitar, pois eles achavam que a salvação e, e o acesso ao cristianismo só podiam consolidar-se através do judaísmo. E você pode estar se perguntando, mas como assim? É porque quando a gente lê o capítulo 15 de, de Atos dos Apóstolos, no versículo 1, a gente tem essa informação. Quer ver um exemplo? 15, versículo 1. Então alguns irmãos que tinham descido da Judéia ensinava aos irmãos: se não vos circuncidares, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tinha gente que achava que o acesso ao cristianismo, que a salvação se dava através do judaísmo, do rito mosaico, conforme está no texto. Mas o que a gente aprende aqui? Que a manifestação do Espírito Santo entre os samaritanos, a semelhança do que acontecera no dia de Pentecostes, era uma indicação de que a aceitação dos samaritanos dentro do cristianismo deveria ser considerada pelos cristãos como um fato irrefutável. Fiquemos com estas observações, estes apontamentos, uma vez que nós consideramos, conforme a nossa página 27, um dos tópicos, que é o segundo da revista, a evangelização em Samaria. Sobre o encontro com o eunuco, eu vou fazer um outro vídeo para não ser longo tanto quanto este. Mas era necessário uma explicação desse naipe para poder dirimir dúvidas, explicar alguns pontos, a fim de a gente assimilar de uma forma tranquila e entender de uma vez por todas a razão de Deus, naquele momento, reter o Espírito Santo, mas por causa dos apóstolos e não por causa dos samaritanos, para fazer até mesmo a igreja de Jerusalém, bem como nós, de que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus inclui todas as pessoas, de todas as etnias, e assim a gente verifica na palavra de Deus.